Glória a Deus. O Pai seja convosco, igreja. Saudações de paz em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui caminhando, indo em direção ao local de pregação. Como está escrito a palavra do Senhor, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê ou batizado será salvo, porém o que não crê já está condenado. Esse versículo não é só para aqueles discípulos do momento que Jesus diz, aplica-se a todos que querem seguir Jesus. Eu sou um discípulo de Cristo. Glória a Deus. Ela quentinha e acabou. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Quero falar algo aqui com os irmãos, talvez não fica tão bom assim o áudio e por causa dos barulhos aqui que está à minha volta. E talvez também não fique tão bom a imagem porque já está escurecendo e minha câmera ela não é de boa captação de forma noturna, né? Ou seja, na noite. Mas vamos conversando aqui, vamos falando aqui do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, em que Jesus vai dizer sobre a verdade: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, ela me libertou. A verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra de Deus. E essa verdade, ela me tirou do cativeiro, me libertou de um cativeiro de pecados, onde outrora eu estava aprisionado aí nas vaidades da vida, onde outrora também estava aprisionado nos vícios das drogas, até mesmo em pornografia e outras coisas que costumava fazer que eram más aos olhos de Deus e que também fazia muito mal para minha alma. A verdade me libertou do engano religioso, porque depois de passar pelo processo de libertação das drogas, tive uma trajetória longa antes de conhecer Jesus Cristo, uma trajetória longa no pecado, né? Claro que uma vida gasta, desperdiçada no pecado. E então caí nas prisões do sistema religioso, onde me tornei eu também mais um escravo. Quando me converti a princípio, eu estava cheio de sede e fome pelo Evangelho. Então eu tinha muita vontade de conhecer a palavra de Deus, e eu li a palavra de Deus. Tinha muita vontade de ter experiência com Deus, eu busquei e tive experiência com Deus. A Bíblia fala que aquele que busca encontra, e aquele que bate na porta, a porta se abre. Espero que os irmãos estejam compreendendo o que eu estou falando aí, devido aos ruídos de tanto barulho que tem aqui na rua, né? Aqui, ó, eu vim de uma prisão dessa daqui também, ó. Vim de uma prisão dessa aqui, irmãos, ó. Chamado academia, vaidade do corpo. Que parece não ter nada a ver, né? Parece que é algo saudável, que cuida da saúde. Mas você cuida da saúde do corpo e destrói a saúde mental, a saúde da alma, né? Bom, antes de chegar ao sistema religioso, irmãos, eu passei
o processo de libertação das drogas, que foi com a ajuda de Deus, é claro, e me exercitando dentro de uma academia, aonde, quando eu me converto, eu ainda estava na academia, ou melhor, estava saindo da academia e continuei ainda nos exercícios físicos, né, com a intenção de manter o corpo e tal. Deus tem misericórdia. Irmãos, quando chega nesse ponto de uma mãe ter que gritar com o filho, realmente essa mãe já não sabe educar mais não. Enfim, vamos voltar aqui para poder então conseguir me vencer o vício da droga. Então, com exercício físico eu consegui ocupar minha mente. Onde por 3 a 4 anos eu passei dentro de uma academia, né? Passei 3 a 4 anos malhando. Então Deus foi trabalhando na minha vida até eu chegar na conversão. Foi quando fiquei desempregado, não tive mais dinheiro para pagar a academia. Fiquei 3 meses sem malhar porque não tinha sustento. Ou melhor, Deus me sustentou, mas não tinha dinheiro. E assim eu fui saindo aos poucos. Então o Senhor foi trabalhando dessa forma na minha vida pra me moldar, né? Fiquei desempregado, interrompi a minha rotina de malhação na academia. Eu tinha um corpo estético, né, musculoso, gostava daquilo, aquela vaidade, aquilo era minha paixão, me exercitar e depois ficar ali olhando, né, o que eu conquistei dentro da academia. E assim foi minha vida. Então eu, quando fui convertendo aos poucos, o Senhor foi me convertendo aos poucos, fez com que eu saísse da academia. E agora eu Então o Senhor fez com que eu saísse da academia. E agora então eu fui pra praça fazer exercício para manter aquele corpo, porque estava muito viciado ainda na vaidade, não querendo perder aquela forma física que eu alcancei, né? Então foi assim, tudo começou através da minha dificuldade financeira quando fiquei desempregado. Foi assim que o Senhor me chamou, tá bom? Foi assim que Deus me chamou. Naquele meu vazio de estar desempregado, de não ter mais recursos financeiros e tal, e ficar somente em casa, eu comecei a sentir um vazio grande. Mas era um vazio assim naquele sentido de querer buscar a Deus, querer buscar preenchimento, né, na pessoa de Deus, mas minha vaidade, os meus pecados de masturbação, de pornografia, me prendiam dentro da minha casa e eu não ia pro culto. E naquele tempo assim minha esposa estava indo pro culto e eu sentindo um desejo de ir, ardente desejo de ir, sentindo-me fraco para conseguir caminhar até o culto. Bom, tudo começou
muito bem. Até que um dia fui naquele culto e dali adiante o Senhor Deus fez a obra em meu coração. Eu amei aquela experiência, não deixei mais de participar do culto, porque meu vazio foi preenchido na noite em que ouvi a mensagem do Evangelho, em que me reuni com a igreja, os irmãos, e ali saí edificado, saí fortalecido, saí renovado. Começou bem, era numa área de uma casa, começou com poucos irmãos, uns 10 irmãos, com a intenção boa, todo mundo naquele fervor da fé, com boas intenções, e realmente eu participei de uma verdadeira igreja. Embora no decorrer dos tempos o Senhor me abriu os olhos. Então olha só, aí que entra a mensagem de João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Essa mensagem ela entra no exato momento na minha vida e me liberta quando eu comecei a estar quando eu comecei a estar sendo doutrinado de forma religiosa e ignorante, tá bom? Nosso problema não é com a religiosidade, mas sim com a ignorância, com as heresias. Então eu fui abrindo os olhos depois que eu comecei a abrir a Bíblia, certo? E comecei a me alimentar da palavra de Deus. Olha, irmãos, comecei bem no culto, onde era numa área, todo mundo com boas intenções e sinceridade diante de Deus, mas no decorrer dos tempos foram se corrompendo, não com dinheiro, não com coisas financeiras, mas foram se corrompendo doutrinariamente, de forma doutrinária. A igreja ela não cresceu de forma espiritual, não começou a ser uma igreja próspera em dinheiro, mas ela decaiu de forma doutrinária por causa do acomodismo dos líderes que ali conduziam aquela igreja. Então eu comecei a ler a Bíblia, né? Minha esposa falava: olha, está acontecendo isso e aquilo, e eu não via dentro da irmandade, da cristandade a qual fazia parte. E ela falava e eu não acreditava. Só que eis que comecei a fazer um jejum de 3 dias, né? Foi um jejum de 3 dias, a qual o Senhor Deus me conduziu a fazer. E nesses 3 dias eu não comi nem bebi. E fiz por algumas vezes esse mesmo jejum. O que aconteceu, irmãos? Algo espiritual aconteceu. Aquela palavra que eu tinha lido, aquela Bíblia que eu li ela no decorrer de um ano, li ela completa, de capa a capa, começou a abrir meu entendimento e eu comecei a ver coisas que eu não via dentro da denominação que eu estava. Então comecei a ver coisas que eu não via dentro daquela denominação, porque os meus olhos estavam cegados para não compreender a verdade. Mas como a palavra de Deus é luz, me fez sair das trevas, me fez os meus olhos enxergar. E assim foi, irmãos. O Senhor Deus me abriu os olhos depois de assim ter essa experiência de jejum, certo? Oração, leitura da palavra. Ô, a paz do Senhor, meu irmão. Vamos lá pregar. Vamos lá, Deus abençoe, viu? E aí eu lembro que eu orava, jejuava, orava aí por 1 hora, 2 horas de joelho, chorando, sentindo a presença de Deus. Não eram palavras de fariseus, mas era um coração quebrantado e contrito.
Deus falava no meu coração, irmãos. Eu tive uma experiência de uma forma sobrenatural. Os meus olhos se abriram. E eis que, depois de Deus abrir os meus olhos, quando eu pisei naquela congregação, naquela denominação, eu comecei a sentir angústia, irmãos. Os cultos já não eram mais o mesmo. Porque quando eu ouvia heresias, certas coisas que eu ouvia lá dentro, meu coração, além de se angustiar, pelos meus olhos saíam lágrimas de tristeza. E assim foi nos últimos 3 cultos, até que eu orei e falei para Deus me mostrar quando fosse chegada a hora de eu sair daquele ambiente, daquele local. Deus mais uma vez falou comigo, aonde em 3 noites em seguida Deus me mostrou em sonho eu saindo daquela denominação. Me mostrou o que ia acontecer, e tudo que me mostrou aconteceu. Me mostrou quem queria tomar meu lugar, meu cargo dentro daquela denominação. E essa mesma pessoa tomou meu lugar quando eu saí de lá e ocupou meu cargo denominacional, no ministério denominacional, porque não é o ministério cristão, é o ministério dos homens. Era diácono, ungido, né, com óleo, não por Deus, e cumpriu o que Deus falou. O Senhor abriu os meus olhos e eu não fiquei lá dentro, porque Deus falou para mim sair. Chegou a hora de eu sair, eu saí. E assim estou até hoje, há uns 5 anos, talvez. Não, fora dessa denominação, 7 anos fora dessa denominação, e fora de qualquer denominação ou sistema religioso, em torno de 5 anos. Na fé, eu cresci muito mais depois que eu me libertei da hipocrisia, depois que eu me libertei do fardo pesado, do jugo pesado, tá? Que heresias que eu vi lá dentro? Reza, sim, tinha reza, os cultos de curas, de milagres, de sinais e prodígios. O pastor mandava ficar orando o Salmo 91, Salmo 123 e o Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso e do Salmo, ela se repetia até acabar o culto, tá? Tipo assim, o pastor começava a orar pelas pessoas, as pessoas faziam orar a fila para oração, para serem curadas, né? E enquanto isso eu ficava lá orando, né, rezando o salmo, acabava o Salmo 91 e ia para o 123, acabava o 123 e ia para o Pai Nosso, e assim eu ficava repetindo. Aí eu li Mateus capítulo 6, eu falei, opa, isso é reza. Falei com o pastor, não vi só isso, a reza e tal, vi muitas outras coisas, tá? Coisas que nem minha esposa tinha visto. O que minha esposa falou, e além do que ela falou, eu passei a ver. Deus trabalhou em meu coração, irmãos. E eu glorifico ao Senhor por ter me libertado, glorifico ao Senhor por ter me salvado do engano. E aqui estamos para a glória do Senhor, hoje pregando o Evangelho para as almas oprimidas, cativas, almas essas que o Senhor ama e quer salvar. Ali está uma grande multidão de pessoas, eu não sei o que está acontecendo ali, mas certamente se fosse palavra de Deus, e quando eu estou ali pregando a palavra de Deus, não tem esse tanto de gente, como sempre, né? Mas Jesus disse, eu venho a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas. A luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tá ali, eu acho que eles estão aguardando o futebol. Um grande número de pessoas, é muita gente mesmo, irmão. Sentado na arquibancada ali, do campo. Isso aí, amados. Vou finalizar o vídeo. Compartilhei aqui um pouquinho de minha experiência. E outra hora eu vou compartilhar outras experiências. Que o Senhor Deus abençoe. Fiquem na paz. Aqui que vamos pregar a palavra.